Comunicação comunitária e educação para a cidadania. Introdução. As inter-relações entre comunicação e educação são tratadas no âmbito da educação formal, ou seja, as escolas. Nesse estudo, tratamos da educomunicação moldada em processos de educação informal, ou seja, aquelas via rádio, jornal e internet, no contexto de organizações, movimentos populares e ONGs, para assegurar o cumprimento dos direitos fundamentais da pessoa humana. As dimensões da cidadania. Para entender melhor a educação para a cidadania, que vem do envolvimento das pessoas no meio de comunicação comunitários, precisamos antes entender o que é cidadania. Segundo o direito internacional, direito de pertencer a uma nação, ter proteção legal onde todos são iguais perante a lei, ter o direito de ir e vir, ter participação política, a do direito de votar, direito de expressão. Na concepção liberal, há a separação entre as esferas pública e privada. O que conta é o indivíduo, os direitos da pessoa individualmente. Na concepção de Rousseau, a cidadania é vista como um direito coletivo que, favorecendo o desenvolvimento da individualidade, imagina a ação política e sua socialização, tendo o suporte da legislação, implica não só nos direitos do indivíduo, mas também nos deveres da sociedade. E na perspectiva de Marshall, a cidadania incorpora 3 tipos de direitos: os civis, políticos e sociais. O que é cidadania? Cidadania significa o conjunto de direitos e deveres pelo qual o cidadão, o indivíduo, está sujeito no seu relacionamento com a sociedade em que vive. O termo cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Esse conceito de cidadania está arraigado à noção de direito, principalmente no que se refere aos direitos políticos, sem os quais o indivíduo não poderá intervir nos negócios do Estado, onde permite participar direto ou indiretamente do governo e na consequente administração, através do voto direto para eleger ou para concorrer a um cargo público de maneira indireta. A cidadania pressupõe direitos e deveres a serem cumpridos pelo cidadão, que serão responsáveis pela sua vivência em sociedade. Um dos pressupostos da cidadania é a nacionalidade, para que possa o cidadão exercer os seus direitos políticos. Há de se levar em conta que a cidadania ou os direitos humanos, ou direitos do cidadão, não são a mesma coisa. A cidadania é regulada pelo país e varia de sociedade para sociedade. Já os direitos humanos são universais e históricos. Finalmente, vamos ressaltar algumas noções fundamentais sobre a cidadania. 1. O cidadão tem direitos e deveres. 2. A cidadania é histórica, varia no tempo e espaço. 3. A cidadania é uma conquista do povo. A ampliação de seus direitos depende da capacidade política dos cidadãos. 4. As formas de participação variam com a sociedade onde ele está. 5. A cidadania não termina nas suas dimensões de liberdade individual. Educação para a cidadania nos movimentos sociais. A educação existe, desde sempre, para perpetuar normas, valores e crenças de uma sociedade. Ela serve para compartilhar o conhecimento acumulado, permite o exercício da convivência social e dá instrumentos para a tomada da consciência cidadã. Além da escola habilitar pessoas para a vida profissional, ela deve ter um objetivo maior, o de preparar as pessoas para o exercício dos seus direitos civis, sociais e políticos. Apesar da escola ser um espaço para este fim, a preparação para o exercício da cidadania não se aprende apenas na sala de aula. Várias instituições fazem parte desse processo de conscientização. Família, meios de comunicação, igreja, sindicato, movimentos sociais com suas ONGs, além de outras relações sociais que o camarada participa no seu dia a dia. A televisão tem sido uma grande influência na formação do conhecimento contemporâneo. Com o crescimento do aparato tecnológico no cotidiano das grandes cidades, percebe-se uma presença mais intensa na comunicação na vida das pessoas. As novas gerações têm seus valores e opiniões moldados por veículos que não têm base exclusivamente pedagógica, mas acabam influenciando mais profundamente a juventude que a própria educação escolar. A comunicação coloca-se, assim, no espaço da educação informal,
que ocorrem nas dinâmicas sociais do dia a dia. Movimentos populares são um conjunto de organizações de classes subordinadas que são formadas com o objetivo claro de conseguir um melhor nível de vida, através do acesso a bens de consumo individual e coletivo, da garantia da satisfação dos direitos básicos de sobrevivência e dos direitos de participação política. Não confundir movimentos populares com movimentos sociais. ONGs são organizações formais, privadas, com fins públicos, sem fins lucrativos, que têm o objetivo de intervir na educação, política, prestação de serviços, expandindo o poder de participação do coletivo, desencadeando transformações sociais micro, ou seja, locais, ou macro, globais. Movimentos sociais têm passado por transformações em consonância com as mudanças que vêm acontecendo no contexto onde elas são inseridas. Em primeiro lugar, passam de uma fase de manifestações públicas para uma outra cuja preocupação está em estruturar-se. Depois procuram articular-se entre si, o que alguns chamam de unificação dos movimentos. A articulação visava ações conjuntas, que por fim passavam a aceitar participar de parcerias com o setor público e entidades privadas, como forma de somar forças para atender à crescente demanda da sociedade. Em segundo lugar, elas conseguem fazer com que muitas demandas fossem assumidas por agentes sociais e pelo conjunto da sociedade, desenvolvendo programas próprios para os funcionários, apoiando projetos deles já existentes. A mídia, especialmente a televisão, passa a divulgar mais mensagens de ONGs e movimentos sociais, a produzir campanhas de caráter educativo, ainda que em doses pequenas, em relação à sua programação destinada ao entretenimento. Cresce a força dos movimentos ambientalistas contra a fome e etc., sendo indicador da importância histórica dos movimentos sociais em sua contribuição para mudanças no campo da cultura política, por meio da ampliação do campo de ação do povo na participação política. O que se vê agora é uma estreita relação entre cultura política, movimentos sociais e cidadania. A cultura política é a relação entre governante e governado, os comportamentos e atitudes que uns têm com os outros. O que significa tudo isso, senão o fazer-se cidadão? Agindo concretamente, os movimentos desenvolvem formas próprias de comunicação, como algo gerado a partir de toda a ação social transformadora. Assim se desenvolve ao mesmo tempo todo um processo educativo, informal, caracterizado como um ambiente propício para a efetivação das relações entre comunicação e educação. Comunicação e formação para a cidadania. Segundo o uruguaio Mário Kaplun, educar-se é envolver-se em um processo de múltiplos fluxos comunicativos. O sistema será melhor quanto mais tramas de interações comunicacionais o educando conseguir abrir. Uma comunicação educativa, assim, forneceria mais meios para desenvolver a competência comunicativa dos alunos. Aí está o coração da questão da educação para a cidadania nos movimentos sociais. A inclusão de pessoas no processo de comunicação, onde ela se torna dona do seu processo de conhecimento, educando-se através do seu engajamento em atividades no meio das novas relações pessoais, promovidas pelo próprio movimento onde está inserido. Tudo isso ocorre pela mudança de postura, que antes era conhecida como a cultura do silêncio, ou a cultura da submissão, ou a do cidadão ausente, que não se organizava e não tinha voz para nada. O que agora se vê é uma insubmissão pelos poderes da igreja, do Estado, da escola, frente a muitos poderes. Os movimentos feministas, ecológicos, homossexuais, etc., têm elementos de uma nova sociabilidade, uma nova agenda de temas importantes para essas pessoas. Esses movimentos, pequenos, inarticulados, à medida que se articulam e articulam a escola, os meios de comunicação local, comunitários, formarão então redes de cidadãos que vão ser muito mais eficazes, fazendo com que as vozes dispersas comecem a ganhar corpo no âmbito regional, depois estadual e até nacional. A participação na comunicação é um mecanismo facilitador da ampliação da cidadania, uma vez que permite a pessoa tornar-se criadora
das atividades de ação comunitária e dos meios de comunicação ali construídos, o que resulta num processo educativo, sem estar na escola. A pessoa inserida nesse processo tende a agregar novos elementos à sua cultura. Os meios de comunicação comunitários têm o potencial de ser parte de um processo de organização popular e canais carregados de conteúdos de informação e cultura, além de possibilitar a prática na participação da produção técnica do mesmo. Dessa maneira, contribuem duplamente para a cidadania, oferecendo material educativo enquanto processo de construção e também pelo conteúdo informativo. Seus conteúdos facilitam a compreensão das relações sociais, compreendem melhor as coisas da política, os assuntos públicos do país, esclarece direitos e discute problemas locais. A participação das pessoas nesse processo as transforma em protagonistas da comunicação, e não mais simples receptores. Os meios de comunicação criados pelas comunidades acabam por criar um campo propício para o desenvolvimento da educação para a cidadania. As relações entre comunicação e educação ficam claras, pois as pessoas envolvidas nesses processos desenvolvem o seu conhecimento e mudam o seu modo de ver e relacionar-se com a sociedade e com os próprios meios de comunicação em massa. Por exemplo, a forma como se selecionam as notícias na hora de montar um programa de rádio lhe tiram a ingenuidade sobre as estratégias e possibilidades de manipulação e informação pelos grandes jornais. O potencial educativo implícito nos veículos de comunicação, de pequeno ou grande alcance, é muito significativo. Por isso, representam uma conquista da humanidade como instrumento de democratizar a cultura e o conhecimento. Dentro de todo esse processo de efervescência social, surgem as manifestações de comunicação populares, pois os grandes meios estavam sob censura ou vinculados político-economicamente a setores das classes dominantes ou com o governo. Por conta disso, as classes populares foram criando seus próprios canais de expressão. Nessa empreitada, contam com a colaboração de ONGs, igrejas, universidades, fundações, etc. Atualmente, há um maior uso das tecnologias de comunicação, como rádio, televisão, internet, etc., pelas organizações comunitárias e ONGs. A pressão dos setores populares organizados contribuiu para que a mídia abrisse mais espaço para a transmissão de suas mensagens, assim como a transmissão de programas produzidos por entidades sem fins lucrativos ou mais bem estruturadas. A própria democratização da sociedade contribuiu para provocar mudanças no sistema de comunicação. O interesse por temas mais locais fez os grandes meios mudarem os seus moldes para suprirem a demanda, criando cadernos locais ou canais ligados à linha informativa, como o Canal Futura, TV Senac, canal comunitário, dentre outros. Aí então acontece um boom de rádios comunitárias, mais de 10 mil existem hoje, a partir das bases da sociedade. Foi como um basta a concentração absoluta dos meios de comunicação de massa nas mãos dos grandes grupos controladores de poder político e econômico, com programação voltada para o desenvolvimento de suas comunidades. Outra novidade foram os canais comunitários, universitários e educativo-culturais na TV a cabo, mais uma conquista para a democratização do poder de comunicação. Todas essas experiências de democratização dos processos de comunicação criaram formas de participação ativa do povo na elaboração e transmissão da comunicação. É nessa praxis, ou seja, a prática mais a reflexão sobre essa prática, que se desenvolve o processo educativo para a cidadania. O receptor se educa a si mesmo em contato com a comunicação, tanto em relação com a massiva como com a alternativa. Entre os desafios do século XXI está criar, estabelecer e desenvolver capacidades para produzir, acessar e usar as novas tecnologias de comunicação, que são, no fundo, processos de aquisição de conhecimento, portanto, processos de aprendizagem. A cultura se transforma, de agora em diante, em um componente central das estratégias de desenvolvimento. Dela não vai depender apenas o aprofundamento da trama comunicativa, mas também da consolidação da nossa própria democracia. Considerações finais.
Paulo Freire dizia: comunicação é um ato pedagógico e educação é um ato comunicativo. Já nos mostrava a complexidade e, ao mesmo tempo, a inter-relação entre comunicação e educação. Essa cumplicidade entre os dois campos ultrapassa as escolas para penetrar no campo dos grandes meios de comunicação de massa, assim como nos meios criados nas práticas comunitárias. A escola já não é mais o lugar originalmente potencializado para educar. Os meios de comunicação também compartilham de tal poder, embora nem sempre o façam indo de encontro ao bem comum. Os meios de comunicação, que visam o progresso da sociedade civil, assumem mais claramente um papel educativo, tanto pelo conteúdo quanto pelo processo de produção. A participação popular é algo construído dentro de uma dinâmica de engajamento social, ajudando a mexer com a cultura, a construir e reconstruir valores, contribuir para a consciência dos direitos humanos e de cidadania, a compreender melhor o mundo e o funcionamento dos próprios meios de comunicação de massa. São, assim, um espaço de aprendizado das pessoas para o exercício dos seus direitos e ampliação da cidadania. Espero que isso tenha sido muito válido, agradeço, um grande abraço, beijo nas crianças e tchau.